Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos a esse painel de discussão. Nós vamos falar sobre ataque de DDoS, como reduzir os seus danos, né? Eu acredito que muitas das pessoas que estão aqui vieram interessadas em entender como se prevenir para esse problema, que é terrível para a maioria das empresas de internet. O que fazer para se antecipar a esse problema, né? Para quando ele ocorrer, né? Eu acho que talvez a maioria das pessoas aqui sabe que não é uma questão de se vai acontecer com você ou não, mas quando ele vai ocorrer e o que você deve fazer nesses momentos para minimizar isso, porque um ataque DDoS contra o seu provedor de internet, né? Ele é algo que causa um dano muito grande, não apenas financeiro, mas também na imagem do seu provedor, né? Às vezes um dano na imagem da sua empresa é muito pior do que um dano financeiro, né? Que financeiro a gente recupera, a gente dá um jeito, mas um dano na imagem é muito difícil, né? E para a gente poder fazer essa discussão hoje aqui, a gente convidou essas feras aqui no assunto de DDoS, né? Então nós temos hoje aqui o Daniel D'Amito. O Daniel D'Amito, ele é graduado e pós-graduado em redes de computadores, e ele é fundador e diretor de redes na Sage Networks, empresa que atua na área de mitigação de ataque DDoS. Temos também o Thiago Ayub. Thiago Ayub, ele é colunista de tecnologia no portal ig.com.br e também é diretor de tecnologia na Sage Networks. Temos também aqui nosso amigo Marcelo Gondim. Marcelo Gondim, um amigo de longa data, aí, ele contribui muito para a nossa comunidade, criando artigos no Brasil Pirim Fórum e em outros fóruns aí. Também é diretor de tecnologia na empresa Linux Info. E vai falar um pouco do ponto de vista dele também, atuando como um usuário desses serviços de mitigação de ataque DDoS. E eu que vos falo, sou o Fernando Frediani, sou engenheiro de computação, formado pela PUC Campinas, tenho MBA na área de gestão empresarial na FGV, Fundação Getúlio Vargas, e sou membro fundador do Brasil Pirim Fórum e sou atualmente gerente de engenharia e operações na Ultrawave Telecom. Antes da gente começar o nosso painel de discussão aqui, eu queria pedir rapidamente aqui para vocês, aqui da plateia, levantarem a mão. Quem aqui já foi vítima, já teve a empresa que trabalha foi vítima de algum ataque DDoS ou conhece algum colega que já sofreu bastante com isso? Poderia levantar a mão, por favor? É um número razoável, né? Não sei se vocês vieram aqui, certamente aí com interesse de como mitigar esses ataques aqui. Eu acho que hoje vai ter uma discussão boa aqui com os nossos amigos aqui. Então, vamos passar aqui, eu vou sentar do lado deles aqui para conduzir essa discussão aqui e eles poderem contar para a gente um pouco do ponto de vista deles. Oi? Muito bem, pessoal. Então, vamos começar aqui, colocar um tema aqui para a gente poder discutir, né? Conta para a gente um pouco, Ayub, começando com você aqui, conta para a gente um pouco como funciona um ataque DDoS, como é que ele é orquestrado, né? Quem que realiza esses ataques, né? Onde eles são originados? É possível identificar quem executa, quem patrocina esses ataques? Fala um pouco para a gente sobre esses pontos, Ayub. Bacana. Então, para dar um panorama geral, os ataques DDoS são aqueles que têm como objetivo deixar o seu provedor fora do ar. Ele faz isso por duas formas. Saturando o seu link de internet, você tem um link de 1 GB, chega nele dezenas de gigas, ao entupir esse link, você fica com um provedor totalmente fora do ar, ou saturando a capacidade de CPU, de processamento do seu roteador de borda, da sua MikroTik, do que você tem de roteador na sua rede. Então, da onde vêm esses ataques? Muita gente acha que vem da internet da China, que vem de redes russas. É nada disso. Vem de qualquer lugar ligado à internet. Hoje, lá na Sage, antes de subir no palco, eu conversei com o nosso SOC, o ataque que a gente está mitigando nesse momento vem do AS26615, que é uma grande operadora móvel e fixa no Brasil. Então, tem máquinas vulneráveis no Brasil, que são origem de ataques DDoS, são computadores, servidores, tudo ligado à internet que pode estar mal configurado, vulnerável, que é utilizado de forma escusa pelo atacante para atacar a sua rede. Então,
é importante todo mundo aqui parar com essa ideia de que a DDoS vem de origem internacional. Não, nacionalmente, a maior parte de DDoS atinge os provedores. E sobre quem orquestra ele, são pessoas que querem deixar você fora do ar. Faça um exercício. Quem, por interesse, quem, porventura, poderia querer que você, a sua empresa, fique fora do ar? Muitas vezes, o seu concorrente, um ex-cliente furioso, até ex-funcionários que saíram de forma animosa aí da sua empresa, podem pensar nisso. Então, para quem interessa te criar prejuízo, essas pessoas vão fazer ataque de DDoS. Se vocês já sofreram com alguém rompendo a sua fibra de propósito na rua, já passaram por isso? Esse cara, em vez de sujeitar, bater uma escada no poste e romper a sua fibra, ele pode dar um comando no computador dele e, sem ser detectado, sem ser identificado, deixar a sua empresa toda fora do ar, não apenas um cabo. E custa até bem menos para ele fazer um ataque físico do que fazer um ataque... Na verdade, fazer um ataque DDoS do que fazer um ataque físico, né? Além do anonimato, muito mais barato para ele fazer isso, né? Eu ia te perguntar a motivação desses ataques, mas você acabou de falar bem aí. Agora, Gondim, quem que pode ser alvo desses ataques aí? Que tipo de empresa que pode esperar receber um ataque DDoS? O ataque em DDoS em si, Frediani, ele não tem assim um tipo de pessoa específico. Ele pode acontecer qualquer pessoa, desde um jogador que está em casa, uma pessoa que está ali no seu joguinho lá, resolve implicar com alguém, e aí se alguém executa um ataque direcionado para ele, até um órgão do governo, um judiciário, um poder público qualquer pessoa, provedor. Ou seja, e dentro de um ataque desse, o mais interessante é se perceber o seguinte, todos que estão no caminho vão sofrer, né? De quem está atacando até o destino, que é aquele alvo ali, quem estiver no caminho vai sofrer com esse ataque, né? Vai perceber ele. Que tipo de dano que causa para a empresa? Fala um pouco dos danos mais severos que pode causar para qualquer empresa de internet, seja ela um provedor ou não, Gondim. Então, a primeira coisa, assim, que eu acho que mais o que impacta mais é a sua reputação, tá? O ataque em si, ele vai prejudicar a sua reputação. Por quê? Porque o cliente, ele está lá na ponta dele, acessando a internet, quando o provedor recebe um ataque e ele fica, né, sem acessar, sem conseguir fazer aquela prova, ou sem conseguir estar estudando ou fazendo um trabalho, ele não sabe que o provedor está sendo atacado. Para ele acha que o seu provedor é horrível, é ruim o acesso, que o que ele te vendeu não é o que está sendo entregue. Então, assim, a reputação é muito importante. E a gente sabe o seguinte, sai muito mais caro você colocar um cliente novo na sua rede do que você continuar retendo o seu cliente antigo. Porque o seu cliente antigo já está pago, você já está tendo o seu lucro já. Agora, no momento que você perde essa sua base de dados, aí sim, você começa a ter que investir mais, aí você vai colocar mais clientes para dentro. Então, assim, a reputação é muito importante nesse processo. Legal. Ayub, fala para a gente um pouco dos danos, os tipos de danos que são causados para as empresas que recebem um ataque DDoS. Eu vou colocar além da reputação que o Gondinho falou, receita, dinheiro. Os clientes vão cancelar se você for alvo de ataque DDoS. E aí tem uma ilusão que eu percebo que os provedores têm, que quando eles são atacados, ligam para a gente, né? Então, tem essa experiência de ouvir o dono, o gerente, o líder do NOC no desespero. Ouço o seguinte, assim, estou no segundo dia de ataque, mas está tranquilo porque não teve cancelamento. Opa, como assim não teve cancelamento? Você acha que o cliente que ficou pé da vida com você vai cancelar primeiro, ficar sem internet, procurar um concorrente, esperar a data de instalação? Não. Quando você ficou fora do ar, deixou seu cliente fora da mão, deixou seu cliente na mão, passou 1 dia, 2 dias fora do ar, sua base de clientes está fugindo, está contratando o seu concorrente. Assim que passar 2, 3, 4 dias que seu concorrente instalar, ele vai ligar para o seu cancelamento e você não vai ter nenhuma chance de recuperar esse cliente, porque ele já celebrou um contrato com o seu concorrente. Então, esse acho que é o maior dano que pode causar um provedor. Além da reputação de, aquele provedor é ruim, não contrata não. Além da marca ficar queimada na região, no primeiro dia você não tem cancelamento, no segundo não, mas no quinto, no sexto, no sétimo, a sua base assinante só despenca. Então,
Um comentário que eu costumo fazer é que o ódio é mais fiel que o amor. Então, um cliente que está indisponível, né, que ele está precisando fazer ali a tarefa de casa dele, fazer o home office dele, que o chefe dele está chamando ele, que ele está irado com você, ele não sabe muito bem por que a conexão dele está indisponível. E quando a pessoa odeia, ela vai lá proativamente falar mal da sua empresa, né? Nas redes sociais. Já quando ela gosta, ela até recomenda, se alguém pergunta para ela, né? Agora, quando ela não gosta, ela faz questão de proativamente falar mal, né, da imagem da sua empresa, né? Então, você me trouxe uma memória marcante. Eu estava trabalhando na mitigação de um provedor, também demorou para procurar ajuda especializada, fica tentando resolver com operadora, com gerente, meu primo que é dele, nunca procura ajuda especializada, que é o que a gente está sinalizando aqui. E o pessoal do Nokia me falou assim, a gente precisa parar o atendimento porque entrou um cliente armado na recepção e fala que só sai quando o link voltar. Então, sob ataque de DOS, não tem o que você fazer, você tem que começar o processo que a gente vai falar aqui. Então, estamos falando de redução de danos, chega a esse ponto. Como você falou, imagina o ódio que leva uma pessoa para colocar uma arma na cintura e na sede do provedor e falar, colocar revólver. Só sai daqui. Tira a racionalidade da pessoa, né? Agora, mudando um pouquinho de assunto, Damito, acho que uma das principais perguntas que muitas das pessoas interessadas nesse assunto queria saber são sobre as ferramentas para serem usadas para se conseguir mitigar, conseguir lidar com uma situação de ataque de DDoS, né? O que você poderia falar para a gente sobre as ferramentas mínimas que um provedor de internet tem que ter para conseguir fazer essa mitigação? Eu imagino que talvez algumas pessoas possam até imaginar que existe ali um botãozinho mágico, né, que começou o ataque, se aperta o botão vermelho e tudo vai começar a melhorar, o ataque vai começar a ser mitigado, né? O que você poderia falar para a gente a respeito de ferramentas e de essa disciplina que tem que ter para poder fazer a mitigação no ataque? Mas não tem esse botão no teclado entre o F12 e o print screen? Não tem um botão F13? Eu acho que resolve não. o DOS? É o que você aperta e está tudo resolvido. Não tem? Não, esse não tem. Bom, a mitigação do ataque DDoS ela é uma tarefa multidisciplinar, né? Não existe um único sistema, fornecedor, caixa, software que vai resolver todos os problemas do DDoS. Existem algumas soluções mínimas, né? Então, primeira coisa, uma nuvem de mitigação, um lugar onde você possa mitigar esse ataque externamente. Segunda coisa, também muito importante, é um sistema de detecção automática desse ataque. Se você não detecta que há um ataque, você não sabe que o problema, qual a razão daquele problema que está acontecendo na rede. Então, você tem essas duas soluções, mas isso é um pedaço da solução, né? Quando você contrata, implementa ferramentas, softwares, contrata fornecedores, o que você está resolvendo é um pedaço do problema. O outro pedaço do problema, ele é resolvido internamente, na rede da própria empresa. E uma frase, né, que o Ayub costuma dizer muito é que assim, o ataque DDoS, ele cobra toda a dívida técnica à vista e com juros, né? Então, aquele PV6 que você deixou de implementar, aquele CGNAT bem feito que você deixou de fazer, aquelas boas práticas que você deixou de ler, de seguir, DNS recursivo próprio, tudo isso que você não fez, na hora do DDoS o teu impacto vai ser muito aumentado, não vai ter ferramenta, software ou santo milagreiro que vai resolver o teu problema, se você não resolver isso. Então, a gente tem a nuvem, né, uma breve explicação do que é uma nuvem de mitigação, né? O ataque, né, um dos objetivos principais do ataque é saturar o teu link, exaurir a capacidade que você tem de fornecimento de trânsito. Então, se você tem um uso ali de 10 gigas, o atacante ele vai tentar te atacar com 20, com 30, 50. Como é que você combate isso? Se você não tem uma capacidade superior, né, a tua capacidade normal, mas a tua sobra não for maior do que esse ataque, você não consegue nem começar a mitigar ele. Então, você precisa de ter uma empresa terceirizada, né, como a gente tem na Sage Networks esse serviço, que vai fazer essa mitigação externa. Então, a gente recebe esse tráfego externamente na nossa infraestrutura, limpa, entrega o tráfego limpo para os nossos clientes. Esse é um pedaço da solução. O outro pedaço é detectar esse ataque automaticamente. Então, você detecta esse ataque e reage a ele, né? Seja desviando para a nuvem, abrindo um chamado com o teu NOC para verificar se está tudo funcionando corretamente, alertar para que você tenha ciência, gerar log. Então, tudo isso faz parte da solução, né? Então, tem um pedaço aí que é feito com os fornecedores, como a gente, né? Como eu e a Ayub, no caso,
E tem outro pedaço que é o teu dever de casa. Não vai ter nada que vai fazer. Não adianta crer, né, que aquele fornecedor, aquele comercial legal que te aperta a mão, dá um sorriso bonito e fala que tudo está resolvido só contratando o serviço dele. Isso não é verdade. Tá? Quem já sofreu DDoS aqui sabe. Né, vocês podem perguntar, não sou eu que estou falando, perguntem para quem conhece algum amigo que já sofreu DDoS. Isso não vai resolver se você não fizer a tua lição de casa. Tá? Essa questão da multidisciplinaridade da mitigação da DDoS, né, é interessante, né, e da dívida técnica que o Ayub fala, que é cobrada, né, eu vejo assim mais ou menos como você não cuidou muito bem da sua saúde e de repente você precisa se ver fazendo ali um tratamento de saúde, você precisa tomar diversos remédios, fazer diversos tratamentos ali para poder se curar. E muitas vezes um único remédio não vai resolver isso daí, né? Você precisa... Ou o seu corpo está muito fraco para o remédio. É. Eu vejo muito isso. O provedor estava simplesmente funcionando. Assim, tinha algumas instabilidades, lentidão, mas aí vem o ataque, aí contrata as pressas, a mitigação, a proteção, etc. Mas a rede está tão frágil, o corpo está tão fraco, que mesmo o remédio mais adequado, o provedor não consegue usufruir. Então, a mitigação de DDoS começa hoje, quando vocês voltarem para as empresas de vocês, tomar medidas para poder proteger hoje, mesmo antes de pensar numa mitigação de DDoS, que é deixar a rede redonda. Um exemplo, né, de caso que a gente já viu, assim, ataque, né, médio para grande, de 200, 300 gigas, a gente mitiga 299,5 do ataque, sobra 500 megas, né, Ayub? Os 500 megas que sobra do ataque derruba a rede do provedor, né? Como a gente falou, a mitigação ela é um filtro, né? Ela reduz o dano, ela reduz o impacto, mas pode ter ali um resquício. Esse resquício que sobra, se tua rede não é capaz de aguentar 500 megas excedentes, né, além do normal, tem um problema muito sério. Né? É um problema muito sério. E é comum, a gente vê isso muito tempo todo. E um argumento que, né, e aí uma coisa que é comum, que acontece, é assim, a gente fala, olha, existe um problema, né? Esses 500 megas não são o problema principal. O problema principal é a tua rede, mas antes funcionava. E esse argumento ele não faz sentido, porque existem 3 tipos de redes, né? E aí eu não vou explicar agora, depois a gente explica quais são esses 3 tipos de redes, vou deixar para você falar no momento oportuno. Beleza. Muito bem. Agora, um outro assunto que eu já vi bastante polêmica a respeito dele, Gondim. Eu já vi algumas pessoas dizendo para mim, olha, eu consegui mitigar usando black hole. Porém, eu fico pensando, né, nos efeitos colaterais. Daí, dá para mitigar usando só black hole? Qual que é o efeito de confiar apenas no black hole para se fazer uma mitigação? Até onde dá para ir com o black hole, Gondim? Então, Frediane, essa é uma boa pergunta, porque, assim, o black hole, eu vejo pelo seguinte, é o último recurso que você vai utilizar. Tá? Por quê? Vou dar alguns exemplos. Tá? O black hole pode ser até muito perigoso se não for feito e não for pensado bem. Tá? Por quê? O que é um black hole? O que seria você usar o recurso do black hole? É você pegar, anunciar aquele IP seu que está sendo atacado, né, com /32, para a sua operadora e ela descartar lá na frente. Aquele ataque não vai chegar em você. Beleza. Mas e se esse IP que você está sendo atacado for o teu DNS recursivo? Você vai derrubar seu DNS e se derrubar o seu DNS, seus clientes vão parar de navegar. E se esse mesmo IP aí, vamos dizer que ele seja um IP de uma caixa de CGNAT sua, segurando aí uns 100 clientes, 100 e poucos clientes, você vai derrubar 100 e poucos clientes. Então, assim... Se for do cache da Netflix, então, cache do Google... Pois é, aí você vai derrubar lá a CDN, você vai estar derrubando outras coisas importantes, isso pode ser até o seu site. Então, tem que ter cuidado ao usar o black hole, né? Porque nem todo IP pode ir para a nuvem ser mitigado ou ser bloqueado. Um outro caso, por exemplo, do black hole, né? Além desse de DNS, essas coisas. Existem ataques que não vão ter efeito para o black hole. Por exemplo, Carpet Bomb é um tipo de ataque que ele não pega um IP da sua rede, ele pega um range ou determinadas IPs daquela subrede sua. Então, por exemplo, você vai ter que acabar que jogar, por exemplo, seu /24, né, um bloco maior para black hole, você vai bloquear todo mundo? Não tem condição, né?
Então, assim, tem ataques que o black hole não vai ter efeito. Você não vai conseguir ter a mitigação. Então, por isso, assim, ele é um recurso que você pode ter? Deve ter, sim. Sim, você deve ter como último recurso. Mas não é a resposta para tudo. Só uma analogia rápida, se me permite, eu acho que a black hole ela é muito parecida com uma eutanásia técnica, né? Então, você tem uma pessoa com muita dor. Em vez de você curar a dor dela, você termina de matá-la. A black hole é exatamente assim. Você tem um IP, o IP sofreu um ataque, você tira ele do ar. Você resolveu o ataque? Resolveu o ataque, o IP não funciona mais, né? É uma eutanásia. Você vai resolver. Eu ia fazer uma analogia um pouco mais leve, né? Branda. Que a pessoa está com uma dor de cabeça, né? Você dá uma cacetada na cabeça dela, ela vai desmaiar, resolve o problema da dor de cabeça, né? Mas ela vai ter outra depois quando acordar, né? Mas você colocou bem, Gondim, que alguns IPs que são estratégicos na sua rede, ou que a maioria, a totalidade dos seus usuários dependem dele, não são IPs para serem enviados para black hole, senão você está fazendo um favor para o atacante, né? Você está ajudando ele lá no intento dele de conseguir te tirar fora do ar, né? Imagina mandar os IPs dos DNS recursivos seu para black hole. A rede para. É para tudo que tudo, ele quer, Tudo para, né? falha massiva. 2 IPs, falha massiva. Uhum. Agora, Damito, durante uma mitigação de ataque DDoS, né, a gente tem muita variável acontecendo, né, e às vezes a gente tem alguns efeitos colaterais, né, acho que nem tudo é 100%, né, a gente consegue, com uma boa solução multidisciplinar, como você falou, de mitigação, reduzir muito os efeitos, talvez que o cliente nem sinta muito esse ataque, ou que continue no ar, que é o mais importante, né, não vá ligar para o seu suporte lá. Mas fala um pouco dos efeitos colaterais. O que pode acontecer de efeito colateral durante um período de mitigação, durante aquele ataque que o provedor está sofrendo, que pode durar apenas algumas horas, ou às vezes até dias, ou às vezes até semanas. O que pode acontecer de efeito colateral durante esse período? O primeiro efeito colateral mais óbvio, né, mais comum, mais popular, é um aumento na latência. Esse aumento na latência ele pode ser baixo, se for uma empresa que faz a mitigação no Brasil, né, pode ser baixo, quase imperceptível, ou ele pode ser um aumento de latência muito grande se for uma empresa que faz a mitigação lá fora. Por que existe esse aumento de latência? O principal motivo dele é o seguinte: você tem um fornecedor de trânsito, ele é conectado ali muito próximo a você, alguns poucos milissegundos de distância, mas a empresa que faz de fato a mitigação, ela não está no mesmo data center, ela às vezes não está no mesmo estado, na mesma região, então você trocou, você estava utilizando um trânsito muito próximo, agora você passa a usar um trânsito mais distante. E esse é um primeiro efeito colateral, e esse efeito colateral ele nem sempre é lesivo, e isso cabe ao provedor, à empresa alvo do ataque, medir. Então, se a latência subiu de 20 para 50 milissegundos, e o teu cliente está ligando para falar que o ping subiu, você tem que saber para quanto que subiu. Né? Se subiu de 50, de 20 para 150, realmente não está legal. Mas se subiu de 20 para 50, não é um problema, é uma percepção de problema, e o alinhamento de expectativa com esse cliente tem que ser bem feito para ele entender que isso não é um problema, né? Que isso é uma variação natural. Às vezes cabe até explicar para o cliente sobre o problema que está passando, para causar empatia no cliente também. Né? Esse é um efeito colateral. Outros efeitos colaterais que podem acontecer também, a gente tem que lembrar que o ataque DDoS ele é como um jogo de xadrez, onde você tem do outro lado uma pessoa mal intencionada fazendo de tudo para tentar te deixar fora do ar. E essa pessoa, dependendo do nível de raiva que ela está de você, ela não vai parar muito fácil. Então, se ela fez um ataque e esse ataque não foi resolvido, ela vai tentar um outro. Se esse outro não resolveu, ela vai atacar um outro lugar. E nessas tentativas múltiplas que o ofensor faz de derrubar a tua rede, às vezes ele pode fazer um ataque cujo tráfego malicioso é muito parecido com o tráfego normal da rede. E com isso, algumas coisas podem ter uma queda na qualidade da navegação. E, novamente, como é que você reage a esse tipo de coisa, né? Você tem que fazer um troubleshooting correto. Esse troubleshooting correto não é pegar o telefone e ligar para o fornecedor e falar que está ruim, que não está nada funcionando. É fazer um troubleshooting de fato, coletar evidência, ping, traceroute, gravar vídeo do problema que está acontecendo,
para que o teu fornecedor de mitigação consiga analisar e resolver o problema. Né? Lembrem-se, não existe, como a gente falou no começo, um botão que se aperta e tudo está resolvido. Né? É uma pessoa do outro lado que ela tem uma caixa de ferramentas de maldade enorme e ela vai tirar todas as ferramentas que ela puder para tentar te sacanear, te deixar fora do ar. E se você não jogar esse jogo com a mesma frieza que ela joga, né, trabalhar profissionalmente, com um pouco de sangue frio, ser técnico em analisar o que acontece, você certamente vai ter muito mais dificuldade. Não é pegar o telefone, ligar para o teu fornecedor e gritar e xingar que vai resolver. Você pode fazer isso, mas faça isso depois do ataque. Né? Durante o ataque, você tem que ter o foco em resolver o problema, não é despejar raiva em alguém que vai resolver. Você tem que coletar evidência para tentar resolver esse problema. E assim vai ser resolvido. Né? Tenha ciência. Se você tem um bom fornecedor, você tem boas referências dele, né? Você sabe que aquele serviço funciona, mas está com algum problema, ajude o fornecedor a resolver. Né? Demuna o seu fornecedor com as informações que ele precisar. Não é de sacanagem, ele não está dentro da tua empresa, tendo a mesma sensação de navegação que você, para saber o que está acontecendo. Então, você tem que ser os olhos dessa empresa ali dentro do teu provedor para ajudá-la. Talvez, o Damito, acho que uma coisa muito importante além do... Estão me ouvindo? Uma coisa muito importante, acho que durante um ataque DDoS, além da parte técnica, né, todas as medidas técnicas que precisam ser tomadas, é também alinhar a expectativa, né? Porque às vezes a pessoa ali, o gestor do provedor, seja ele o técnico ou não, ele fica com uma expectativa às vezes muito errada. Então, às vezes é importante alinhar essa expectativa com quem está prestando esse serviço de mitigação e também com o cliente dele, né? E tentar não fugir muito da racionalidade, né? Porque às vezes naquele momento ali a ansiedade bate e aí você perde a racionalidade e você não consegue focar no principal, que é manter o teu cliente no ar, né? Então acho que é muito importante no momento que começa o ataque, que você começa a trabalhar para mitigar ele, tentar manter a cabeça fresca, né? Alinhar ali o que é importante com o teu fornecedor para poder trabalhar da melhor maneira possível. Gondim, você queria comentar alguma coisa? Uma parte aqui, ouvindo vocês falando, pensei no seguinte, então a gente pode classificar uma boa solução de mitigação de uma má, que a boa justamente consegue trabalhar com você, provedor, para diagnosticar esses problemas, já que efeito colateral vai acontecer, a boa mitigadora de DDoS vai conseguir trabalhar junto com você, te ouvir, testar, te acompanhar, para resolver esses efeitos colaterais e a navegação fica mais próximo possível do normal. Uma solução que não é tão redonda, não tem um atendimento tão próximo, um time tão próximo para te ouvir e conseguir ajustar. A gente pode dividir a boa e a má mitigação assim? Esse é um dos parâmetros, né? Se você vai num médico e fala que está com dor, o médico não pergunta qual é a tua dor, não faz nenhum exame e te prescreve um remédio, tem algo muito estranho, né? Doutor, estou com dor, ok, está aqui a receita. Cara, como é que remédio genérico é esse que você está me dando? Né? Isso não faz sentido. É a mesma coisa com mitigação. A empresa que não diagnostica, que não está próxima ali, né, para entender o problema de fato e só pediu para você testar de novo, alguma coisa está errada, né? De fato. Você falar algo, Gondim? Não, era só para complementar, inclusive, do lado da mitigação, né? Como não existe o tal botão mágico, do lado do atacante, lá provavelmente ele tem alguns botãozinhos, são bem mais práticos para ele efetuar o ataque. É mais difícil para a gente fazer a mitigação do que ele apertar os botões deles e rodar as botnets dele, entendeu? Agora, Ayub, a gente sabe que mitigar ataque DDoS não é algo nada barato e muito menos simples, né? E, principalmente para as empresas de menor porte, isso pode significar ali um custo bem significativo ali no orçamento, né? Porém, que é necessário, né? Alguma coisa tem que ser alocada para se proteger de um cenário desses, né? Porque o atacante ele não vai olhar para a empresa e falar, opa, aquela ali é muito pequena, né? E aquela ali eu vou deixar para mais tarde, esperar ela crescer um pouco, né? Então, quando o orçamento está apertado, qual que é o mínimo que as pessoas responsáveis por adotar e implantar essas soluções na empresa pode olhar? Assim, o que você recomendaria de mais importante para as pessoas avaliarem como mínimo para estar preparado para um cenário desse? Isso que você fala, eu ouço bastante, né? De que, poxa, mitigação de DDoS é caro, mitigação de DDoS não estava no meu orçamento, quando eu planejei montar o provedor não pensei nisso. E a reflexão que eu faço hoje em dia, assim, será que mitigação de DDoS é caro mesmo? Porque o que é mais caro? Você ficar 4 dias fora do ar, 5 dias fora do ar, ou uma solução que te impeça disso, né?
O que é mais caro? Você perder seus assinantes 20%, 30% da sua base que cancelaram porque o serviço não funciona há dias, ou uma solução de proteção? Então, talvez, convido as pessoas a refletirem isso. Será que é caro mesmo? Caro é ficar fora do ar. Caro é você perder aquele bairro novo, aquele pop novo, aquela tua iniciativa, sua campanha de marketing de Black Friday. Tomem cuidado com Black Friday, tá? Quando você faz campanha, o teu concorrente vê, pode se interessar em criar prejuízo e fazer com que você fique fora do ar. Então, essa é a reflexão que eu faço em relação a custo. Mas respondendo a sua pergunta, o que é o mínimo do mínimo do mínimo? Pensando no pessoal que está assistindo aqui a gente, o que vocês têm que garantir ao voltar para suas empresas que vocês têm que ter? Vou colocar em 2 degraus. O primeiro, que é o básico, é detecção. Tem que existir uma ferramenta na sua rede capaz de detectar o ataque de DDoS e fazer automações. O que você não pode estar, e se você se sente nessa posição, começa a mandar mensagem aí para a tua equipe para mudar isso, que é o seguinte: como é que você descobre que tem um ataque de DDoS? Quando tudo para, quando tudo fica fora do ar, quando os clientes, a fila de suporte começa a subir, mas isso é a roteador de borda que travou, a fibra que rompeu, o BNG não está autenticando. Até você descobrir o que é o problema, você levou muito tempo. Se você tem uma ferramenta de detecção, é um software que se implanta na sua rede, a gente faz esse tipo de trabalho, você consegue saber do minuto 1, do segundo 1, opa, recebe uma notificação no Telegram, você recebe um alerta na tela do NOC, há um ataque DDoS em curso. Então você vai queimar essa etapa de descobrir o barata voa onde, o que está acontecendo, ver o gerador, viu? Não, você já sabe exatamente que é ataque DDoS. As boas ferramentas de detecção são capazes de fazer automações junto. Então, uma ferramenta especializada que detecte e faça automações é o mínimo do mínimo que vocês têm que ter. E isso não é um custo recorrente, é um investimento num software, você paga a licença, deve ter renovação da licença em algumas soluções, mas é muito barato, não é uma mensalidade para cada megabit, para cada gigabit por segundo que você tem. Então, o mínimo do mínimo do mínimo é detecção e automação de ataque de DDoS. Já que você é capaz de detectar o DDoS, que tipo de automações você pode fazer? A mais básica e feijão do arroz, que a gente falou, o Gondim falou muito bem sobre o Black Hole, pode ser uma das opções. Se você não tem uma nuvem de mitigação que proteja a sua rede, uma das automações possíveis é colocar o Black Hole. Mas como a gente viu, o Black Hole não resolve todos os problemas. Pode ser uma solução temporária. A outra automação que esse software pode fazer é anunciar os seus blocos de IPs que estão sendo atacados para uma nuvem de mitigação. Aí seria o segundo degrau. Seria um serviço que vocês podem contratar que garanta que, mesmo sob ataque de DDoS, a sua rede fique funcionando. Então, o mínimo do mínimo do mínimo, detecção. Não faz sentido um sistema autônomo não ter um Grafana, um Zabbix para ver a banda da sua rede. Também não faz sentido um que não tenha uma ferramenta para detectar DDoS e ter uma automação de alguma coisa, nem que seja um alarme, né? E o segundo degrau, feita a detecção, que é uma solução barata, é fácil de instalar. A gente implanta isso, treina, é algo, um serviço super simples. Aí vem a nuvem de mitigação, que aí envolve estabelecer BGP, uma conexão BGP com a borda do provedor e limpar o tráfego antes de chegar na sua infraestrutura. Mas o mínimo, assim, dever de casa para todo mundo, detecção e automação. Esse ponto sobre você ter a detecção dentro da tua infraestrutura, né, acredito que seja importante, porque se você tem ali múltiplos links, né, que a maioria dos provedores vão ter pelo menos ali 2 trânsitos IP, né? Se você terceiriza essa detecção para uma outra empresa ali, fora da tua rede, né, mesmo que seja para um dos teus trânsitos, o ataque ele vai chegar por ambos, né? E aí como é que você faz se você não tem a detecção dentro da tua infra, né? Você tem que considerar apenas aquilo que está entrando por aquele trânsito que você contratou, né? Então, e fora o tempo que você vai levar, né, para, se você não tiver nada, né, para você conseguir entender da onde está vindo e qual ação tomar, que lá pelo menos já toma uma ação para você imediata. Né? Imagina o pânico, está tudo fora do ar, todos os clientes estão fora do ar, é um ambiente quando a gente entra em crise, a gente assume o NOC, começa a gerir o NOC durante uma crise de DDoS, está todo mundo desesperado. E aí, Ubi, em época de home office, que está toda a sua engenharia, o seu NOC trabalhando em casa, como é que ele faz para acessar a tua infra, para poder lidar com o problema? Remotamente, e alguns DDoS que travam a caixa, até quem está presencial no POP, no core da rede, está vendo a caixa fisicamente, encosta nela, mas ela não responde, nem no console, nem no terminal, porque trava tudo. E trava tudo por quê? Você não se preparou antes para ter um mínimo que é a ferramenta de detecção testada, configurada, tua equipe treinada, para você pensar no segundo patamar, que é ter o serviço da proteção da filtragem, mas o início começa com detectar. Você ia comentar, Gondim? Não, o comentário é justamente pelo fato também que, às vezes, você encontra assim, alguns provedores que não têm, por exemplo, um sistema de monitoramento
completo, entendeu? E isso também ajuda, né? A lógica que a ferramenta detectando o ataque é imprescindível, mas você ter um sistema de monitoramento, monitorando teus links, teus ativos, teus equipamentos, na hora que você tem um problema, mesmo que não seja um ataque em si, você vai ter uma noção de onde está aquele problema, onde se originou, para você poder ir lá e atuar naquilo ali, entendeu? Entendi, legal. Então são duas coisas. Tem uma ferramenta específica para detectar DDoS, ela só faz isso, é especializada nisso, e tem um monitoramento geral da rede, saber a saúde geral da rede, que são os produtos que muita gente conhece, Zabbix, Grafana, PRTG, Dedude. Então são duas coisas separadas. Então o fato de você ter um Zabbix, muito bom, fez o mínimo, como o Gondi está falando, mas isso não te isenta de ter uma ferramenta que detecte só o DDoS, que tem que ser uma ferramenta que consiga perceber, mesmo que o tráfego não suba muito, que é um ataque em curso. Qual é o IP que está sendo atacado, qual o tipo de ataque, que um monitoramento comum não vai dar esses dados, né? Sim. Agora, Gondim, pegando um gancho ainda nesse assunto, vamos considerar aqui que o provedor fez o dever de casa, ele implantou a solução ali de detecção do ataque, de automatização, né? Então ele consegue já fazer alguma coisa ali dentro do backbone dele, né? Mas nós sabemos aí que hoje em dia os ataques, o ataque mais simples possível já é um ataque muito volumoso, né? Tem ali na casa das dezenas de gigabits e os ataques maiores, às vezes, na casa das centenas de gigabits, né? E aí tem um limite de quanto você consegue mitigar dentro do teu backbone, né? Dependendo do tamanho da tua empresa, de quantos upstreams você tem, né? De quanto você consegue matar no peito desse ataque, né? E tem, então, as soluções que você mitiga dentro da tua empresa e você tem as soluções que mitigam em nuvem para você. Você poderia falar para a gente um pouco sobre cada um desses cenários, né? Onde é importante olhar a mitigação dentro da tua infra, que cenários que isso é legal você ter, e a mitigação na nuvem também. E isso é bem legal de falar, Frediane, pelo seguinte, porque existem empresas que não têm um sistema hoje de detecção, de mitigação, e às vezes conta com o seu trânsito, né, para fazer algo ali. Só que o que acontece? Mesmo que o seu trânsito tenha algo ali, você tem outros lugares que podem entrar o ataque, né? Então, você pode estar ali com um ataque entrando pelo teu PTT, ou pode estar entrando um ataque lá pelo PNI. Então, você tem outros lugares. Então, e lugares que não está ali o teu trânsito, ali, o teu amigo do trânsito para poder resolver. E vai estar entrando ataque por ali. Então, acaba que você tem que ter algo mesmo local. Mas, assim, por outro lado, você tem uma caixa de mitigação local. São equipamentos muito caros, tá? Não são baratos, equipamentos de mercado aí, e costumam pegar tráfegos aí de 20, até 25 GB, 20 GB e coisas assim. E além de ser muito caros, nas faixas de mais de 100 mil um equipamento desse, você teria que ter uma capacidade grande para receber um ataque grande. Por exemplo, você tem teu link lá de 15 GB, né? Aí vem um ataque de 200, 300 GB. Ele entrou, chegou no teu roteador de borda, vai te derrubar. Você não vai ter o que fazer, porque você não tem vamos dizer assim, aquele cano, né, de água, você não tem capacidade para receber aquele volume. Então, assim, você vai ter um equipamento caro ali, lógico, você pode ter um equipamento de mitigação local, mas você tem que ter alguém te dando um apoio, que no caso seria a nuvem de mitigação, que ele vai ter muito mais capacidade para receber um ataque lá bem volumétrico, né, de centenas de gigas ou até teras, que hoje em dia nós temos aí exemplos aí de ataque em teras, e eles sim vão ter capacidade de receber esse ataque, né, filtrar esse ataque e te enviar o que a gente chama de clean pipe, que já é o tráfego limpo para você, que aí sim cabe dentro do teu link. Porque como é que é o procedimento da coisa? Vem um ataque, o seu sistema detecta, fez a detecção do ataque, o sistema anuncia esse teu bloco para a nuvem de mitigação, o grosso volumétrico vai ser filtrado lá e te devolve o teu tráfego mais limpo, né? Inclusive, tem casos, né, que a gente já ouviu falar no mercado, que às vezes a empresa até tem a solução de detecção, de automação, mas ela não tem uplink suficiente. E aí o trânsito que ela contrata pode não ser tão paciente com ela. Sim. E aí, durante um cenário desse que você falou de centenas de gigas de ataque, o trânsito pode ir lá e simplesmente te desligar, o que piora ainda mais o teu problema. E um outro detalhe, Frediane, que sim,
às vezes a gente vê também provedores que você, quando contrata um link, eu quero um link de 15 GB. Aí quando você vai ver ali, quanto está o seu consumo? Eu estou já com 12 GB já, mas 15 GB ainda dá, não é mesmo? Dá enquanto você não está sendo atacado. Porque na hora que você é atacado, que você joga aquele ataque para a nuvem de mitigação, ela vai descer o teu clean pipe, beleza. Só que aquele pouquinho que passar, às vezes pode estourar o teu link e você vai ter problema de lentidão. Então, o que é interessante? É você sempre procurar contratar das operadoras uma coisa chamada Burstable. Ou seja, você vai ter aqueles 15, mas olha, eu tenho 15, mas eu quero poder chegar até uns 20, uns 25, uns 30 GB. Por quê? Porque eu vou ter uma sobra, né? E isso vai ser computado, isso vai ser cobrado, né? Normalmente, que a gente vê em 95%. Então, só na hora que você estiver precisando, entendeu? É uma forma de você se resguardar num problema desse. E se não usar, não paga mais, né? Se ficar ocioso, você não tem isso aí. um excedente a mais. Vale muito a pena, pessoal. Sempre comprem link pensando nessa modalidade no 95% ou no Burstable. É essencial para você se proteger de DDoS. Eu ia citar esse ponto mesmo, porque só para complementar esse assunto aí, para a gente dar um desfecho nele, acredito que um dos pontos principais para se conseguir efetivamente mitigar um ataque do DDoS da mesma forma que ele é feito distribuído, é você mitigar ele de maneira distribuída. Então, uma nuvem de mitigação, geralmente ela vai ter uma capacidade muito maior, um número maior de uplinks com diversas capacidades, ela vai conseguir diluir a mitigação desse ataque nesses vários uplinks que ela tem, né? Acho que esse talvez seja o ponto principal da nuvem, né? São os Scrub Centers, né? E aí essa questão do trânsito burstable, a gente sabe que quando o ataque chega, né, ele vai dar aquele pico grande, né? E se você está só com aquele restinho de tráfego, né, Damito, não sei se você gostaria de comentar aí alguma coisa nesse sentido, da importância de ter trânsito burstable contratado para o provedor, quanto isso pode ser, ainda naquela questão da multidisciplinaridade, né, a importância de você ter algo a mais que possa te ajudar ali naquele momento inicial, até o sistema de mitigação começar a detectar, né? Acho que é um ponto importante também de somar. Além da importância, o link percentil, o link expansivo, né, expansível sob demanda, né, além da importância óbvia dele, que é na primeira rajada do ataque, o ataque poder entrar para que você detecte que existe um ataque e não tenha muito gargalo, tem uma outra importância muito grande dele, que é o seguinte, não só com trânsitos, né, mas com IX, com os outros fornecedores, etc. Porque você pode, né, com Flowspec, por exemplo, limpar o que entra um pouco de ataque, né, em casa, em house, no provedor, com um bom sistema de detecção. E se você tiver essa capacidade, você, por exemplo, não precisa desligar os seus IX, né? Então, você tem um PTT, que é onde vem boa parte do teu conteúdo, onde você tem uma latência baixa, você tem um ping bom para o jogo, que o cliente tanto gosta. Se você tiver os seus links muito próximos da capacidade, um transporte, por exemplo, quando vier o ataque, você vai ter que desligar totalmente aquele caminho e vai ter que contar 100% com a mitigação. E se o teu fornecedor não for bom ou se a latência for muito alta, você vai ter problemas. Mas você consegue reduzir esses problemas, né, além daquelas boas práticas como com o IPv6, também com o link percentil, 95%. Você pode deixar um IX funcionando, você pode deixar um PNI ainda up, né, ligado ali, receber um pouco de ataque ainda em casa, mas não abrir mão daquele conteúdo. Mas para isso você precisa de uma rede saudável, né? O percentil é uma das coisas, IPv6 é outra, o sistema de detecção bom com Flowspec em casa é outra coisa, e aí tem um monte de outras boas práticas, né? Muitas delas são citadas no Manners, que o Gondim é o pai, né, do assunto. Embaixador do Manners. Embaixador do Manners no Brasil, e ele fala muito disso. Enfim, o percentil, assim como outras coisas, é importante pra caramba. Mas, Damito, eu queria que você explicasse melhor, que talvez a galera não tenha sacado. Por que eu teria que desligar meu PNI ou uma minha conexão com o X durante o ataque de DOS? Porque vem ataque por eles. Então,
não é só o teu trânsito IP, né, que é o único caminho que tem como vir ataque. Um PNI é a origem de ataque, um IX, um PTT é a origem de ataque. Pô, mas no PTT está o Google, está a Microsoft. Aí eu lhes digo, tem gente que vai ficar pasma, mas as principais origens de ataque DDoS no Brasil é o Google e é a Microsoft. Tá? Eles são as principais origens de ataque porque eles hospedam nuvens públicas e essas nuvens com baixa segurança são origens de DDoS. Então, vem ataque DDoS por esses caminhos também. Né? Se esse caminho teu é muito pequeno, se a tua rede é muito frágil, você não aguenta receber esse ataque, você vai ter que desligar esses caminhos e contar só com a mitigação. Então, assim, é só vantagem, né? Seguir boa prática não é uma coisa para você só dormir com a consciência tranquila, não. É uma coisa que você vai fazer para trazer economia no final das contas, né? Fazer com que o produto seja mais saudável financeiramente também. E eu vou falar para vocês, viu? Experiência própria minha, eu já há muitos anos, eu sempre faço o possível para contratar trânsitos IP apenas com percentil, com burstable. Hoje em dia é muito comum em muitas operadoras. Se você não tem, converse com o seu gerente de contas. Não é algo que custa mais, não é um bônus que o trânsito IP vai estar dando para você. Tá? É algo bom para ele e é algo bom para você. Se ele tiver a capacidade de fornecer nessa modalidade, é bom para todo mundo, é flexível. Se você usar, você vai pagar mais, ele vai te faturar mais, isso vai te salvar. Pode ser determinante ali para te salvar. Então, procurem conversar com o gerente de conta que atende vocês aí e tentar mudar a sua contratação ou, se for contratar um novo, né, já contratar nessa modalidade. Não é nada especial, viu, gente? Posso fazer uma observação? O link percentil ou burstable, isso é uma coisa contratual, é uma coisa documentada, é uma coisa que está na tua proposta e está pré-acordada. Não é uma situação onde você acha que você vai ligar para o teu gerente de contas na hora que precisar e falar, José, por favor, aumenta a minha banda. Não, isso não é percentil, ok? E isso tem um problema que é o seguinte, ainda que o teu gerente de contas seja, primeiro, ele pode não estar disponível, se ele não estiver disponível, a conversa acaba aqui, mas ainda que ele esteja disponível, você não sabe se a equipe técnica dele, que vai aumentar esse limite de banda, vai conseguir fazer aquilo para vocês na hora do sufoco. Então, isso não é uma coisa para você pensar na hora que o problema acontecer, isso é uma coisa para você pensar antes, para você deixar pré-acordado, ter documentado, né? O percentil é isso. Muito bem, pessoal. A gente está caminhando agora para o final do nosso painel. Tem mais alguns pontos aqui que eu queria colocar para o pessoal discutir, mas queria dizer para vocês aí que talvez a gente tenha tempo para uma ou duas perguntas no finalzinho. Então, quem tiver dúvida aí, pode ir pensando numa pergunta. Já eu chamo aí e a gente coloca aqui para o pessoal responder. Agora, o Ayub, tem muitos casos também que a pessoa é atacada, gera um transtorno muito grande para a operação dela e ela fica com receio de procurar a polícia, né? Como, na sua opinião, que os provedores devem proceder nesses casos, né? O que fazer, como abordar? Obrigada. Vocês ficam com... Eu fico com esse vídeo. Como abordar a polícia, como tratar esses casos? Qual a importância de levar isso para o conhecimento da polícia? Bom, primeira coisa, tem que procurar a polícia. Eu vejo que tem uma resistência, uma descrença, uma vergonha dos provedores de não acionarem a polícia. O DDoS é crime. Desde a lei Carolina Dickmann, que já tem mais 5 ou 6 anos, o DDoS é sim previsto. O Código Penal, aquele da década de 60, foi reformado e o ataque DDoS é configurado como crime que prevê detenção e multa. Só que vamos dividir em 2 casos. Então, a maioria não procura a polícia, é vítima de um crime, sofre em silêncio, parece que tem vergonha de sofrer DDoS. E não é motivo de vergonha, isso não diz nada a respeito de você, e sim do criminoso que está te atacando. Mas os poucos que procuram cometem a seguinte falha. Pegam um log de IPs, imprime e joga na mesa do delegado. O delegado não sabe nem o que é um log, não sabe nem o que é um IP. Então, não funciona dessa forma. Então, qual é a forma de abordar a polícia? Procure uma empresa especializada em DDoS junto com o seu advogado. Cada um vai jogar na sua especialidade. O advogado ele é capaz de escrever um documento chamado notícia-crime, que é um documento que ele relata à autoridade que houve um crime e todo o conjunto de evidências desse crime aconteceu. O advogado é expert em fazer isso. O advogado não entende de internet, de DDoS, de botnet, de onde vai atacar, qual foi o impacto na sua rede. Aí que entra uma empresa especializada em DDoS, um especialista em DDoS para poder juntar todas as evidências
sacar a bola para que o seu advogado corte, aí sim, chegue a bola já redonda para o delegado fazer o que ele sabe fazer. Escuta telefônica, quebrar sigilo fiscal, sigilo financeiro, campana, todas essas ferramentas que ele faz podem chegar na autoria se você tiver auxiliado por um advogado e por um especialista em DDoS. O ataque de DDoS em si, o log que chega na caixa de vocês, são de IPs falsificados, IPs espufados. Então não vai aparecer a LAN house ou o Wi-Fi do hotel que o atacante está. Isso não aparece. Como que se descobre? É um conjunto de evidências que um advogado bem inteligente, uma empresa especializada em DDoS, podem acionar as autoridades para conseguir buscar essas informações. Mas como o ataque é inevitável, é importante se precaver com detecção e proteção, como a gente tem avisado. Muito bem, gente. Para a gente poder encerrar aqui, vamos abrir aqui para uma ou duas perguntas aqui, enquanto a gente tem tempo. Já tem uma pessoa com o microfone ali. Vamos colocar para o pessoal poder comentar aqui. Fala seu nome e sua pergunta, por favor. Opa, meu nome é Fábio. Eu gostaria de saber se, num determinado cenário simples, tá, se seria funcional essa solução que eu iria colocar. Até porque eu implementei isso, mas nunca sofri ataques. Tá? Implementei isso porque eu pensei, na verdade, em fazer. Tá? Você tem lá um bloco de IPs /22. Tá? Estou dando um cenário que eu vejo muito também. Eu converso bastante com provedores e tal, e vejo bastante. Você tem lá um /22, vamos falar só de IPv4, e você tem um /27 lá para você fazer a sua gerência. Tá? Você pega esse /27 e na sua borda, tá? Esse /27 está para trás, tá? Ele não vai estar na sua borda. Você não coloca nenhum IP do seu bloco lá na sua borda, você coloca ele para dentro. Tá? E lá na sua borda você cria uma queue e controla esse /27, até porque IP de gerência, geralmente, você não precisa ter a sua banda toda. Se você tem lá 2 GB de trânsito total, você não precisa de 2 GB para o teu servidor DNS externamente. Né? Isso seria funcional? Eu controlo lá, sei lá, com 15 MB, com 20 MB. Num ataque, essa queue ela vai funcionar? Essa que seria a pergunta principal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Então, um circuito, um link de trânsito de 2 GB. Um ataque pequeno, ele é de 80 GB. O que aconteceria com essa rede se um ataque pequeno de 80 GB chegasse no teu circuito? Tá, mas como que ele vai chegar se o meu trânsito controla 2 GB? Ele vai chegar aos 80? Ou seja, queue fura nessas situações? Essa que é a pergunta. Existe um funil. Como antes desse funil tem 80 GB chegando, esses 2 GB vai ficar em 100% de tráfego sujo. Os pacotes TCP das comunicações legítimas do seu cliente vão ser 0,01 do tráfego que passa e 99,999% vai ser ruído. Então, todas as conexões TCPs, a navegação, os protocolos, nada mais vai funcionar. Vai ser exatamente como se o link estivesse fora do ar. Então, nada que você faça na sua rede localmente vai superar um ataque que a banda dele é maior do que o seu link. Ah, entendi. Então, queue não funciona. A resposta seria essa, né? Não funciona. Queue não funciona no ataque DDoS. E mais, o teu provedor que recebe de você por 2 GB e toma 80, ele não vai gostar de ter 80 de custo e 2 de lucro. Ele vai te desconectar. Entendi. Ele vai arrancar teu cabo. Tem uma coisa mais eficaz que você pode fazer com isso, que é automatizando o teu sistema de detecção para mandar esse tipo de IP, que é dispensável para black hole. Entendi. Esse tipo de IP, ele provavelmente não é essencial para o funcionamento da rede. Então, esse IP, se sofrer um ataque, ele pode ir para black hole e sofrer qualquer ataque. Ah, entendi. Perfeito. A minha dúvida era maior, era se a queue funcionava, mas... Não funciona. Não funciona. E é ótima pergunta, que é a primeira coisa que as pessoas pensam, mas o problema vai estourar antes. Antes de chegar no teu circuito, na tua caixa, seu link já está não funcional. Entendi. Perfeito. Muito obrigado. Legal. Pessoal da organização, dá tempo de mais alguma pergunta? Infelizmente, não vai dar tempo, pessoal. Queria agradecer aqui ao pessoal da Sage, o Thiago e o Damito, e o Gondim também. Eles vão estar aí no evento até mais tarde, então se alguém tiver alguma dúvida que não deu para fazer aqui durante esse painel, procurem eles aí. E a gente tem stand, tá? Vocês podem nos procurar no stand, vai ter chopp daqui a pouco lá. Então, quem a gente não respondeu, vai lá visitar a gente tomar um chopp. Tá bom, pessoal? Inclusive, eu acho que eles não querem que a gente que não vai dar mais tempo, mas eu posso mas responder o pessoal você já. Tá pedindo, tem uma outra palestra. Falo com você. Só uma observação para quem está aqui, a gente está com stand, a gente está com preço promocional aí de nuvem, então se alguém precisar, vão lá conversar conosco. Eu acho que eles não vão deixar eu responder. Fala. Já. Sim, temos 2 brasileiros eu nem fui procurar a polícia, que eu sei que não vai dar em nada. Mas
tem que procurar duas coisas, uma empresa especializada e a polícia. Você tem que procurar duas coisas, uma empresa especializada em investigação e a polícia. Mas a gente tem pelo menos 2 brasileiros cumprindo pena hoje por conta do ataque de DDoS. Mas dentro de dezenas de caras que atacam por aí. Inclusive, quem participou diretamente disso aí foi eu, com a Abramute, que prendeu o Guerreiro e prendeu. Aí, ó. Amanhã nós vamos ter aqui, pessoal, só para vocês saberem, nós vamos ter o delegado que prendeu os 2. Né? Só não vai estar o restante da equipe comigo, mas vai ter o delegado Alessandro Barreto. Nós vamos estar falando sobre crimes cibernéticos e também sobre antipirataria. Entendeu? Perfeito. Então, assim, vai ser uma palestra amanhã nesse mesmo horário e vai responder sua pergunta. E nós estamos montando um grupo de trabalho para combater isso mais forte dentro do país. E eu tenho ajudado muitos provedores a diminuir seus tráficos. Inclusive, depois eu quero conversar com vocês, para vocês ajudarem a gente na Abramute. Obrigado, pessoal. E lembre-se, existem 2 tipos de pessoas. O que já tomaram ataque e o que ainda vão tomar, tá? Obrigado, pessoal, pela Obrigado. presença de todos aqui. Pessoal, fiquem aí que nós vamos ter a palestra agora.